Você provavelmente tem dificuldade em colorir seus desenhos, tá? E eu queria te falar uma coisa. Algo que muda muito, que afeta muito a qualidade da sua pintura é a sua folha, tá? E é pra isso que eu tô fazendo esse vídeo. Esse vídeo eu vou fazer uma review completa sobre as folhas Honeymoon. E elas são folhas bem conhecidas no meio. E eu vou te explicar passo a passo por que as folhas fazem diferença e se essa folha é boa ou não. Assiste esse vídeo até o final que você não vai se arrepender. Você já teve vontade de desenhar algum personagem favorito do seu anime e não conseguiu? Se você já teve esse problema, eu tenho a solução para ele. Curso Anime Sem Dom. Nesse curso eu vou te ensinar passo a passo como desenhar qualquer personagem, do básico ao avançado, pintura, esboço, tudo mais assim. Entra no link aí no comentário e garante a tua vaga, tá? As vagas são poucas e você não vai se arrepender. E aí galera, começando mais um vídeo do canal, quem tá falando é o Wesley. E nesse vídeo vamos fazer uma review sobre as folhas Honeymoon, né? Essas folhas são bem conhecidas, tá? Pra desenho, assim, pra pintura. São muito bem faladas, assim, também. Vou fazer uma review completa, eu fiz todos esses desenhos, assim. Eu fiz com as caixinhas da Faber-Castell Ecolapse, o desenho inteiro, tá? Então uma caixinha que provavelmente tu tem em casa aí. E eu fiz nesse papel, tá? Então eu vou explicar toda a minha opinião, dizer quais são os pontos positivos, quais são os negativos, assim, dessa folha, tá? Primeiramente eu quero te explicar o porquê que a folha é importante pro desenho, tá? Se você aí não tem nenhuma folha assim própria para o desenho, nenhuma folha que é falado lisa, vou te explicar o porquê. Porque essas folhas normais, tipo sulfite ou folhas baratinhas, assim, que tu pega um pacote, sei lá, de 100, 200 folhas por R$10, consegue folhas, pacotes muito grandes por um preço bem barato, bem acessível. Elas são folhas assim com a gramatura bem baixa, tá? Não quanto é o mínimo, é 70 ou 80, é uma gramatura bem baixa, são aquela folha bem fininha. E elas têm textura, elas são um pouquinho ásperas, vamos dizer assim. E o que isso afeta? Primeiro, se a tua folha é muito fina, teu papel pode estourar. Como assim? Tu passando muitas camadas, o teu papel pode não aguentar. Então, se tua folha é muito fina e tu passa várias camadas, talvez tu pode rasgar até a folha, dependendo da pressão que tu bote, ou simplesmente pode não misturar mais. Simplesmente isso. E isso também é a coisa, misturar as cores. Se tua folha não é lisa, é muito complicado, porque ela fica com espaço branco, porque ela tem uma textura. Então ela fica meio que assim, é impossível tu deixar um desenho liso numa folha que não é lisa. Por quê? Ela tem uma textura embaixo dela, então ela sempre vai ficar com aquela texturinha, então sempre com aqueles pontos brancos, como se tu tivesse não conseguindo misturar todas as cores, como se tu não tivesse conseguido deixar a pintura homogênea. Então isso que afeta uma folha boa com uma folha comum, sabe? É a textura dela e a grossura. Qual é a grossura mínima? Cara, depende, eu acho que 120, 180. Quanto mais grossa, melhor, tá? Porque aí tu consegue mais consistência, melhor pra tu botar em quadro. É melhor, quanto mais grossa, melhor. Claro, quanto mais grossa a folha, mais cara costuma ser. As folhas costumam ter um valor mais alto e diminuir os blocos dela. A Rimimuri, essa folha que eu tô usando, ela tem um bloquinho de 50 folhas e ela custou R$60, se não me engano. Se tu for dividir, dá um e pouco por folha. Tem folhas, por exemplo, de 320 gramas. Essa folha da Rimimuri, ela é 190. E tipo, esses blocos de 300 e poucos, 300 gramas, geralmente vem bloco de 20 folhas. Algumas folhas vem bloco de 10. E aí passam uns R$100, R$200. Aí depende de cada marca que tu pegar, né? Então, tipo, quanto mais grossa a folha, melhor. Mas obviamente mais cara ela fica, tá? Então tu tem que pegar uma folha um pouquinho mais grossa. Pelo menos umas 120, 180 gramas já tá ótimo, tá? 180 gramas é a marca que eu uso. Já fica muito bom, aí fica com esses blocos de 50 folhas. Então, como são 50 desenhos, já duram bastante, tá? Então, 50 folhas tá um ótimo bloquinho desse aí. Dá uns R$60, mais ou menos tu vai achar. Então, 180 gramas é a gramatura que eu aconselho mínima, que é da Rimimuni. E a folha tem que ter o aspecto liso, tá? Que aí tu consegue ver nas capas das folhas se elas estão escrito lisa, tá? Se é escrito superfície lisa.
Se ela tiver escrito, já tá bom pro seu desenho, que aí tu já consegue misturar melhor, tá? Então essa é a importância da folha, tá? A importância da folha é por causa da gramatura, da grossura do papel e por causa da textura, para te ajudar a melhorar, tá? Agora, sobre a Remimuri, é uma folha boa, tá? Eu não senti dificuldade para misturar as cores com ela. Claro, uma outra questão que impacta muito é os lápis de cor que tu tá usando. Isso não quer dizer que tu precisa de um lápis caro, um lápis profissional para usar essa folha, longe disso. Mas se tu tem um lápis que mistura mais fácil e tu se adapta melhor ao lápis, melhor. Tu consegue fazer um desenho melhor com aquele lápis, então logo tuas pinturas vão ser melhores, tá? Eu usei o Faber-Castell Ecolapis, que é um lápis que eu não gosto muito. Eu não sou muito bom com ele, porque é um lápis mais duro. Então, pra misturar as cores com ele, não é muito bom, assim, na minha opinião. Então, eu acabo tendo que passar várias camadas e mesmo assim não fica bem uniforme como eu gosto, tá? Então, acabou que nessa folha não misturou tão bem. Mas eu julgo muito mais por causa do lápis e também por causa de mim, do que realmente pela culpa da folha, porque a folha eu achei bem boa, ela mistura até que bem, eu que realmente não consegui, eu que não me adaptei bem ao Ecolapse, então eu acabei não deixando tão homogêneas as cores, ela aguenta bastante cores, tá? E então isso também é uma coisa importante, algumas folhas não misturam mais, então por exemplo, algumas folhas se tu passar 3, 4 cores, como as folhas mais finas, tipo, elas param de misturar, elas, como eu disse, podem rasgar dependendo do nível que tu passar, tipo, elas simplesmente não aguentam tu botar tantas cores assim. Essa aí, na pele, se não me engano, eu botei umas 7, 8 cores em algumas sombras e, tipo, bem tranquilo, misturou, não teve problema nenhum, sabe? Então acabou que muito boa a questão dessa, ela aguenta bastante cores, ela aguenta bastante camadas, ela não tem problema nenhum sobre isso, tá? Então nessa questão de aguentar cores, camadas, assim, muito bom, tá? Ela é uma folha A4, que tem um outro que eu peguei, né? Tem folhas maiores, é um branco normal e a superfície lisa, então é bom para mistura de cores, tá? Folha realmente não tem muito o que falar. É uma coisa assim, é uma folha boa, sim, é um preço acessível, eu recomendo, tá? Não tem muito o que falar mesmo. É uma folha que aguentou boas pinturas. Eu não achei nada especial, sendo muito sincero, eu não achei, nossa, incrível. Estou procurando o canal aí, XL Bristol, eu também, é outra folha que é bem comum no meio. Eu também uso ela mais nos meus desenhos. Eu comprei agora essa Remimuri para testar e sinceramente não tem diferença nenhuma, tá? Não tem diferença nenhuma. Eu tenho uma review da XL Bristol e pra mim é a mesma coisa, sabe? Eu sinceramente eu até esqueci que eu tinha mudado a folha. Então é uma coisa assim, folha não tem muito o que falar. Pega uma folha de boa. Essa folha, o XL Bristol, fica meio que na mesma, pra mim tá bem empatado. E a principal ponto que vai mudar tuas cores, tua pintura, é os lápis de cor que tu usa. Então pegar um lápis que se adapta melhor ao teu estilo de pintura. Então se tu gosta de alguém misturar bastante cores, eu recomendo uma Atriz ou uma Super Soft, sabe? Marcas assim que misturam melhores. E ter mais paciência, saber misturar as cores, saber aplicar em sistema de camadas, tá? Tudo isso vai mudar muito a qualidade do seu desenho. E propriamente essas partes são mais importantes do que a folha que tu tá usando, tá? Se tu pegar uma folha comum, uma folha com textura, uma folha ruim, se tu tiver um bom conhecimento sobre pintura, bastante paciência, bastante técnica, assim, de questão de saber misturar as cores, saber aplicar camadas, não ter pressa, tu vai conseguir fazer uma boa pintura. Claro, não vai ser uma pintura perfeita e não vai ser uma pintura tão boa do quanto tu usando uma folha boa. Isso é lógico. Mas isso não é um fator determinante. Não vai definir se tua pintura tá boa ou ruim a folha que tu tá usando. Vai ajudar a tu conseguir resultados melhores, mas não é o que vai definir, tá? Então, por exemplo, nesse desenho, pra eu pintar assim, pra eu misturar as cores, eu uso sistema de camada. Tem vídeos no canal aí, no final vou deixar a playlist tutoriais de desenho. Assiste ela, tem vários vídeos tutoriais de pintura nela, tá? Mas o que consiste essa técnica de camadas? Eu vou pegar a cor que eu tô usando, no caso geralmente eu começo na sombra, e eu vou aplicar toda a sombra que eu quero, sem pressionar,
em uma camada. Então eu pinto com movimentos circulares, vários movimentos, como você quer preferir. O ideal é movimentos circulares, tá? Então eu pinto aquela primeira camada da minha sombra. Por cima dela eu venho a minha cor principal. No caso a pele, o rosa claro. Vamos dar um exemplo. E aí o que eu faço? Essa segunda camada ela vai misturar com a primeira. Então eu apliquei a primeira camada da minha sombra e depois por cima eu aplico a segunda camada, que é a da minha cor que eu quero deixar aquela parte. Por exemplo, não gostei, tipo assim, do tom que eu fiquei na minha sombra, acho que ficou muito claro. Eu aplico mais uma camada da minha sombra. E aí depois por cima dela eu aplico mais uma camada da minha cor principal. E assim eu vou escurecendo aos poucos. O que isso faz? Isso faz que cada camada misture com as outras. Isso deixa a pintura mais homogênea e assim eu vou escurecendo aos poucos e vou deixando a pintura no tom que eu quero, tá? Então essa é a técnica que eu uso nesse desenho, nessa folha, em qualquer desenho que eu uso, tá? Outra coisa, ter bastante paciência, não ter pressa, não forçar demais o lápis. Tudo são partes que vão ajudar a sua pintura, não independente da sua folha, se ela é boa ou não. Não forçar o lápis é muito importante, tá? Pode ser a melhor folha do mundo. Se tu forçar o lápis, pode ser o melhor lápis do mundo. Se tu forçar demais o lápis, tu não vai conseguir misturar as cores, tá? Então ter paciência e trabalhando nessas camadas escurecendo aos poucos. Passa a sombra, passa a cor principal. Ficou claro, passa a sombra de novo, cor principal. Outra dica importante. A última camada do teu desenho sempre vai ser a cor principal que tu quer ficar. O que é a cor principal? Na roupa dele é o azul, a cor principal é azul. Então a última camada sempre vai ser azul. A pele, rosa claro. A última camada sempre vai ser rosa claro. Não importa se eu fiz 10 camadas de marrom. Se eu fiz 10 camadas de marrom, eu vou fazer 10 camadas de rosa claro. E a rosa claro sempre por último. Passei marrom, rosa claro, sempre essa sequência. A sombra primeiro, depois a cor principal. Outra dica importante também que ajuda bastante. Se tu quer misturar tuas sombras, tu pega a cor principal, a cor mais clara e dá uma forçada a mais. Isso ajuda a misturar a sua sombra. Nada muito exagerado, nada muito que pode quebrar a ponta, nada muito demais. Só força um pouquinho a mais que já ajuda a misturar as cores, tá? Essas são algumas dicas simples de pintura. A dica principal é tenha paciência, tá? Não se afobe, não tenha pressa. Conheça teu material também, domine teu material, experimente materiais novos. Cada material tem uma especialidade, assim eu posso dizer. Cada material é melhor para um tipo de desenho. Então se tu conhece mais materiais diferentes, ajuda também a tu melhorar suas pinturas como um todo, tá? Então, toma cuidado para não te afobar, toma cuidado para não ir muito rápido e invista numa boa folha, tá? Essa Remimule é uma ótima folha, recomendo super. Se tu não gostou dela, a XL Bristol pra mim também é uma folha muito boa. Aí vai do que tu achar pelo melhor preço, tá? Vale super a pena, super recomendo. Eu espero que tenha gostado, tá? Se gostou, deixa um like, inscreve no canal, compartilha com um amigo, tá? Como eu disse, eu vou deixar a playlist tutoriais de desenho ali em cima no card, tá? Então entra na playlist, assim, é uma playlist que tem várias dicas de pintura, várias dicas de esboço. Eu realmente espero que isso possa te ajudar a melhorar seus desenhos, tá? Então até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau!